No projeto Leia a Bíblia Comigo, hoje, Salmo de número 100. Um hino de ingresso ao templo, um hino de ações de graças. Vamos a ele? Apenas 5 versículos. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhes graças e bendizei-lhe o seu nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração dura a sua fidelidade. Eu quero parar um pouquinho aqui no versículo 4 para te falar algo que chegou, que ecoou no meu coração, entre tantas outras coisas. Entrai por suas portas, né? E aí, quando eu penso entrar pelas portas com ações de graças, né? O mundo espiritual, ele tem portas, né? Portas que algumas vezes você pode abri-las no mundo espiritual por causa do pecado na sua vida, e aí você não vai ter a presença de Deus, mas uma influência maligna. E portas para discernimento espiritual, para ouvir bem de perto aquilo que Deus tem para falar conosco, que é uma intimidade, uma comunhão íntima com o Senhor, tá? Eu queria só compartilhar isso contigo, né? E agora a gente vai para o nosso devocional. Quero compartilhar contigo na abordagem educacional por princípio, e antes mesmo de iniciar a nossa inspiração, já te convido a se inscrever nesse canal. Se esse conteúdo for importante para você, se inscreva no canal, nos ajude a chegar mais longe possível, levando o evangelho até os confins da terra. Salmo 100, no projeto Leia a Bíblia Comigo. Para inspiração, quero te dizer que o verdadeiro louvor, ele vai nascer de um coração que conhece o Senhor. Lembra bem que a adoração é diferente de louvor, né? O louvor vem da gratidão. A gratidão transforma a nossa rotina numa rotina de adoração. Quem reconhece que pertence a Deus vai encontrar na adoração e no louvor paz e segurança. Por quê? Porque servir ao Senhor com alegria, gente, é um privilégio. Não precisa ser um peso, não deve ser um peso. Servir ao Senhor com alegria não é uma obrigação, é um ato contínuo de gratidão. Porque a fidelidade de Deus, ela vai permanecer firme por todas as gerações. A nossa palavra-chave não poderia ser outra, é gratidão. E o dicionário Webster define gratidão como sendo o sentimento de reconhecimento por um benefício recebido. É o reconhecimento por um benefício recebido. Gratidão é uma disposição do nosso coração que responde com apreço, com afinco, com intensidade e louva ao seu benfeitor. Expressa, e é expressado isso por ações, por palavras e também uma vida, um estilo de vida de reconhecimento constante ao Senhor. Que seria de nós se ao amanhecer a gente não agradasse, não agradecesse a Deus? O princípio é o da mordomia, né? Longos dias aí falando sobre soberania
E agora o princípio desse salmo é mordomia, né? Tudo que somos e possuímos precisa reconhecer que pertence ao Senhor, o nosso Criador. E eu gosto muito de um versículo do apóstolo Paulo que diz, né, que tudo que temos, temos porque do céu recebemos. Tudo que temos, temos porque do céu recebemos. Então, tudo que somos e possuímos pertence ao Senhor, o nosso Criador. E precisa ter esse posicionamento, essa atitude de gratidão. Gratidão é a resposta correta de um mordomo fiel diante da bondade de Deus. Quem administra a vida reconhecendo o dono dela vive com alegria, vive com responsabilidade e louva ao Senhor em todo o tempo. Em tudo dai graças, diz a Bíblia Sagrada. O contexto, o histórico desse salmo, o Salmo 100, ele é um salmo breve, né? É um salmo de ação de graças, foi utilizado pelo povo de Israel nas celebrações e na adoração do templo. Eu pesquisei aqui, não encontrei nada mais que isso nos comentários do Shed, né? E ele nos convida, é um convite, toda a terra adorar o Senhor com júbilo e com alegria. E o salmista, então, ele enfatiza que Deus é o Criador e pastor do seu povo. O salmo termina exultando a bondade, a misericórdia e a fidelidade eterna de Deus. O que tem a ver conosco? Tem muito a ver conosco, né? A gente pode relacionar esse salmo conosco, com a nossa vida, né? Uma pessoa, né? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Uma pessoa, estava pensando sobre isso. Uma pessoa, um ser humano, um cabra, que recebe tudo de mão beijada de alguém, precisa ter um posicionamento de gratidão pela pessoa de quem recebeu. Mas sabe de uma coisa? O orgulho humano, a ambição desmedida, impede pessoas que muitas vezes se dizem com intimidade com Deus, pessoas de oração, pessoas com caminhada, com jornada, com uma vida cristã toda pela frente, né, que já viveram, mas de repente elas recebem algo de mão beijada, algo totalmente estruturado e não conseguem lidar. Gente, isso aí é resultado de feridas emocionais. São as feridas emocionais que não permitem que a gente perceba e que a gente seja grato às pessoas que Deus coloca ao nosso redor, na nossa vida, né? Gratidão, na verdade, é um exercício diário e constante do nosso coração. Sermos gratos por quem Deus coloca nas nossas vidas, quer seja para nos confrontar, quer seja para nos abençoar, dando a gente tudo de mão beijada, quer seja para apenas estar ali caminhando conosco, tá? Então, eu quero relacionar agora esse salmo. Dito isso, eu quero trazer, né, essa relação com a nossa vida. Assim como Israel era chamado a entrar nos átrios do Senhor com ações de graças, hoje nós somos convidados a viver diariamente em adoração e louvor. E isso a gente expressa com um estilo de vida de ser grato. Nossa gratidão, ela não depende da circunstância, da situação, mas do caráter imutável de Deus. Deus não muda,
não há sombra de variação alguma nele. Então a vida cristã, ela floresce quando a gente reconhece diariamente a bondade do Senhor, e principalmente quando nós recebemos algo de mão beijada, quando Deus usa a pessoa para nos abençoar, nós temos que ter esse ato contínuo de sermos gratos, tá? Raciocinando um pouquinho mais profundo, o Salmo 100, ele vai nos ensinar que a adoração, ela começa pelo reconhecimento de quem Deus é. Quem reconhece quem Deus é grato. Ele é nosso Criador, sustentador, governador de todas as coisas e é o nosso pastor, que de nada teremos falta. Essa verdade muda nossa maneira de enfrentar os desafios, pois sabemos a quem pertencemos, né? E não dá para ser grato se a gente não passar pelo texto de Filipenses 4, 6, 7, a orientação do apóstolo Paulo, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graça, Andar ansioso é andar no futuro. E quando eu ando no futuro, eu esqueço de viver o presente. Eu esqueço de celebrar o que eu tenho. Então a gratidão fortalece a nossa fé. Ela vence a nossa ansiedade. Ela produz paz em nós, porque mantém nossos olhos na fidelidade de Deus e não nas dificuldades, né? Por que a gratidão, esse posicionamento de gratidão, nos ajuda, nos tira da ansiedade? Porque só dá para ser grato quando eu vivo o que eu já tenho, quando eu vivo o meu presente, aí dá para ser grato. Então a gratidão é uma grande estratégia, uma grande arma para quem é ansioso. Comece a agradecer o que tu já tem, que tu vai parar de viver no futuro. Com certeza tu vai parar de viver no futuro, tá? Porque não dá para agradecer o futuro, aquilo que tu ainda não tem na mão, tá? E para o nosso registro, né, a abordagem educacional por princípio, ela tem aí esses pontos, né? A inspiração, a palavra-chave, o princípio, o histórico, né? Tudo isso faz parte de uma aula aqui na Rede Almar. Tem o relacionar com a vida, tem o raciocinar a respeito do assunto e tem o registro final, que é quando você conclui aquela aula. Toda essa estratégia, essa metodologia, é assim que a gente trabalha aqui na Rede Almar. Então, nosso registro de hoje, nosso registro para concluir, que uma vida de gratidão revela confiança no caráter de Deus. Quem pratica gratidão, quem tem esse estilo de vida de agradecer, isso revela confiança no caráter de Deus. Quem entra, olha, escuta isso, quem entra na presença do Senhor com louvor, que louvar é ver o que Ele fez por mim, aprende a viver em paz e alegria. Quer dizer, lista, faz um checklist todo dia do que eu tenho recebido do Senhor. Aí vai 2 perguntinhas básicas que eu já me fiz aqui, né? E já respondi para mim aqui no meu caderno. Gente, minhas filhas, meus filhos vão ter um legado, meus devocionais escritos e registrados. Primeira pergunta para ti. Você tem servido ao Senhor com alegria? Ou será que você tem servido ao Senhor apenas por obrigação? Você é um religioso. O que você é? Você é um servo ou um religioso? Segundo, quais motivos concretos você tem hoje para agradecer a Deus e demonstrar essa gratidão nas tuas atitudes? Eu listei, na minha resposta aqui, no meu caderno,
eu listei quais motivos eu tenho. Primeiro, meu casamento. Deus me deu um marido maravilhoso. Segundo, minha família. Desse casamento, eu tenho 3 filhos e 8 netos. Tenho 9, né? Porque o neto mais velho já casou. Então, tem a neta agora, né? A esposa virou neta. Minha parentela, minha família extensa. Meu pai, meus irmãos são uma bênção, tá? Meu trabalho, que é a provisão que vem do Senhor, E a saúde que Deus tem me dado para trabalhar diariamente, né? Então, esses são os motivos concretos na minha vida hoje que eu tenho para agradecer. E você? Quais são os seus? Bora orar, gente? Vamos orar? Eu oro daqui, você ora daí. Vamos lá, vamos orar, gente. Ah, Senhor, Pai, no poderoso nome de Jesus, Senhor Deus nosso, Pai amado, entramos na Tua presença com ações de graça e com o coração, Pai, cheio de louvor pelos Teus feitos. Declaramos que Tu és o nosso Criador, Tu és também, Pai, o nosso pastor, de nada teremos falta. Tu és o nosso Deus fiel que nunca nos abandona, diz a Tua palavra. Tu nunca abandona aqueles que te pertencem. Hebreus 13:5 fala isso, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Obrigada, Pai, pela Tua bondade, por Tua misericórdia. Obrigada, Pai, pela Tua fidelidade, porque ela não muda, Pai. Obrigada, Pai, porque elas permanecem para sempre diante de mim. E pela oração nós podemos acessá-lo. Pai, no poderoso nome de Jesus, ensina-nos a servir-te com alegria, mesmo nos dias difíceis. Livra-nos da murmuração, da ingratidão. Faz nascer em nós um coração que reconhece diariamente as Tuas bênçãos, que nossos lábios, Pai, possam proclamar o Teu nome e que nossa vida seja um testemunho da Tua graça, Teu favor imerecido por nós. Pai, no poderoso nome de Jesus, conduz-nos pelos Teus caminhos, fortalece nossa fé, ajuda-nos a viver como um mordomo fiel de tudo que colocaste em nossas mãos. Que possamos administrar o nosso tempo, os nossos dons, minha família, os nossos recursos para o louvor da Tua glória. Que em tudo que fizermos, Pai, seja para o louvor da Tua glória. Que a paz de Cristo possa governar o nosso coração, que nossa casa seja um lugar de adoração, de amor, de gratidão, que todas as pessoas, Pai, que todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho possam enxergar através da nossa vida a luz do Senhor, a luz, e que sejamos farol que liga, Pai, farol que atende, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fico por aqui nesse domingo, né? Escolha hoje entrar na presença de Deus com louvor, confiar na sua fidelidade, descansar na certeza de que Ele é bom em todo o tempo, tá? Que o Senhor te abençoe, te guarde e te faça prosperar. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau!